Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos meditar nessa palavra de hoje, e eu já quero liberar o tema para você, quero liberar o tema antes de eu fazer a leitura bíblica com você, mas o tema hoje é, quando Jesus entra. Você pode repetir comigo? Quando Jesus entra. Acho que os irmãos vão projetar aqui também, né, um slide. Quando Jesus entra. Diga comigo de novo. Quando Jesus entra. Vamos falar juntos? Ficou meio assim, desorganizado, né? Mas foi minha culpa mesmo. Mas vamos lá, de novo. Quando Jesus entra. Agora apareceu o céu, né? As coisas organizadas, harmônicas, aleluia. Sabe de uma coisa? Quando Jesus entra numa vida, essa vida é transformada. Quando Jesus entra num ambiente, esse ambiente é mudado, é transformado. Quando Jesus entra numa casa, Jesus já entrou na sua casa, Jesus está na sua casa, aliás, a sua vida é casa de Deus, é casa de Jesus. Em Atos 17 diz que agora o Senhor Deus não habita mais em templos, né? Isso aqui é um auditório, é um lugar que a gente utiliza, mas de verdade, agora no Novo Testamento, depois que Jesus vem, agora o seu coração, a sua vida é a casa de Deus. É o lugar de habitação. Jesus não habita num lugar, Jesus não habita num ambiente nesse sentido literal. Jesus, através do Espírito Santo, habita no meu e no seu coração. Amém? Então quando Jesus entra, tudo muda. Eu quero que você acompanhe comigo as escrituras em João 20. Hoje eu estou muito animado, eu vim com essa camiseta, né? Eu vim com essa camiseta aqui. Aí a Dani falou assim: amor, essa camiseta já está desbotada, não vai com ela não. Eu falei: meu amor, a gente tem outra dessa? Porque hoje o coração da igreja inteiro está nessa mensagem. Novo, eu nasci de novo, amém? Você pode não estar com essa camiseta, mas eu tenho certeza que essa é a mensagem que está ardendo no seu coração hoje, amém? Cadê os irmãos aí que vão ser batizados aí, que vão ser batizados? Uau, olha lá, estão tudo com essa camiseta. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, amém? Né? Aí eu falei com ela, não teve jeito, não tinha outra. Eu falei: eu vou pregar com essa camiseta mesmo, a igreja vai entender, os irmãos mais exigentes vão entender, e eu faço questão de falar, porque não é sua culpa, meu amor. Porque sabe, tem muita gente que ainda pensa que a camisa mal passada é culpa da esposa, mas não existe isso mais não, gente, é culpa do marido mesmo, que é relaxado, vai lá e faz os trem. Mas vamos lá, João, Evangelho, capítulo 20, versículo 19, olha a história que está acontecendo aqui, aconteceu de fato. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, era domingo, era o domingo que Jesus tinha ressuscitado. Jesus é pregado numa cruz, é morto na sexta, e Jesus ressuscita no domingo, amém? Jesus ressuscita, e agora os discípulos estavam reunidos com portas, o que está escrito aí? Reunidos com portas fechadas. A minha escritura diz trancadas, portas trancadas. A porta não estava só encostada, fechada, até porque naquela época não se usava muito nem fechar as portas das casas durante o dia, né? Hoje todo mundo fecha, tranca, mas naquela época não era assim. Mas agora as portas estão realmente lacradas, fechadas. Olha o que está acontecendo. Por que estava fechado? Por medo dos judeus, na verdade é dos líderes religiosos dos judeus. De repente, agora, quem que vem? Quem que entra? Quem que entra? Agora Jesus entra. Diga comigo: Jesus entrou. Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: paz com vocês. Enquanto ele falava, mostrou-lhes agora as feridas nas mãos e no lado. Encheram de alegria quando viram que era o Senhor Jesus, ou quando viram o Senhor. Sabe, aí a história continua, fala assim: mais uma vez ele disse: paz com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu agora os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, aleluia. E se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles também eles estarão perdoados. Se não perdoar, eles não estarão perdoados. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Preste atenção, a morte de Jesus
assustou muita gente. A morte de Jesus, de alguma forma, gerou medo nos discípulos. Agora eles estão de portas trancadas. Um ano antes eles faziam cultos públicos. Um ano antes, Jesus, uma multidão, o exaltando, louvando, adorando a Jesus. Um ano antes, Jesus era, de certa forma, visto, não é, por todas as emissoras de televisão, vistos por todos os youtubers da época, visto de forma assim, muito até, de forma curiosa por eles, sabe, todo mundo, entre aspas, né, eu estou dizendo isso parafraseando, mas todo mundo da época, né, a mídia da época, né, os fofoqueiros de plantão, né, os políticos, os economistas, todo mundo estava de olho em Jesus. Um ano atrás, Jesus fazia curas, cultos públicos, mas a verdade é que a palavra de Deus mostra que os últimos meses do ministério de Jesus não foi nada fácil. Os últimos meses do ministério de Jesus, a pressão de perseguição sobre ele e os seus discípulos aumentou significativamente. Você vê a história bíblica em João capítulo 6, a partir do versículo 60, a história bíblica mostra que o evangelho se tornou algo mais apertado. No capítulo 6 de João, versículo 66, olha o que diz que eles estavam assim, tão pressionados, tão perseguidos, que alguns discípulos de Jesus, e algumas versões dizem muitos discípulos de Jesus, não pelo percentual, mas pela quantidade, a Bíblia diz que alguns discípulos de Jesus até deixaram de segui-lo. Olha aí, está dizendo, por quê? Porque os últimos tempos, os últimos meses do ministério de Jesus não foi fácil, foram meses de pressão, foram meses onde Jesus estava sempre com os discípulos, num sentido humano, assim, percebendo e até sofrendo um pouco aquele tipo de pressão que em algum momento ia terminar no crucifixo do Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam com medo aqui. Por que eles estavam com medo? Porque a partir desses últimos meses do ministério de Jesus, eu estou contextualizando para você, a partir dos últimos meses do ministério de Jesus, essa perseguição cresceu, a pressão sobre eles cresceu, a discordância do ministério deles cresceu, a fé contrária a eles cresceu, e assim, as críticas aumentaram, sabe, começaram a publicar manchetes nos jornais da época contra o ministério deles, contra a fé deles, e aquela atmosfera, que antes parecia de tanta gratidão por um homem que estava sendo levantado como filho de Deus, levantado como Deus, um homem que era o filho de Deus, estava curando, fazendo tantas coisas boas, agora, ele está sob uma pressão, e acontece até o dia, onde Jesus é crucificado numa cruz. E não foi fácil, é fácil a gente julgar Pedro quando o galo cantou e ele realmente tinha negado Jesus 3 vezes. Mas talvez se cada um de nós estivéssemos na pele de Pedro, sobre as mesmas circunstâncias de pressão e temperatura, muitos de nós teríamos feito como Pedro. Não foi fácil para João. A Bíblia mostra que João parece, tudo leva a crer, pelo que a Bíblia diz, que João foi o único apóstolo que ficou do lado de Jesus o tempo todo. Os outros 11 fugiram, ainda que fosse esperado que Judas já fizesse isso. Mas os outros 10, além de Judas e de João, fugiram. Eles fugiram. Havia uma pressão enorme. E agora Jesus é crucificado, e Pedro chega e conta para os outros o que tinha acontecido com ele. Olha, tentaram me pegar, porque eu sou parte do time. Tentaram me pegar, porque eu não sou só um seguidor de Jesus. Eu sou aquele que está sendo preparado com vocês para liderar alguma coisa com Jesus. Então tentaram me pegar. Então nós precisamos ir para a nossa casa, fechar as portas. Diga comigo, portas trancadas. Então, agora sim começa um pouco do que eu quero trazer para o seu coração. As portas estavam trancadas por causa desse contexto todo que eu dei. Portas trancadas. Mas agora Jesus entra. Agora Jesus entra. O que acontece? O que aconteceu ali, muitas vezes, é o que acontece nas nossas vidas. Eu queria que você destacasse isso no seu coração. Muda um pouco da história aqui para a sua história. Quantas portas talvez estejam trancadas para você? Quantas portas estão trancadas diante de você? Quantas portas eventualmente até se trancaram por alguma razão que você mesmo não cuidou? Quantas portas estão trancadas através da sua vida também? Eu quero dizer para você, a primeira coisa que acontece quando Jesus entra, preste atenção, porque Jesus quer entrar na sua vida hoje, e se Ele já está aí dentro, Ele quer que você dê lugar para Ele reinar aí dentro. O que acontece quando Jesus entra? Veja o versículo 19.
Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Mas espera aí, as portas não estavam trancadas? Sim, estavam. Preste atenção. Primeira coisa que eu quero dizer, quando Jesus entra numa vida, quando Jesus entra numa casa, Jesus atravessa as portas trancadas. Jesus atravessa portas trancadas. Ele não tem limitação sobre portas trancadas. Não tem uma porta que Jesus não tenha chave. Não tem uma porta que Jesus não possa abrir. Qual é a porta que está fechada para você? Não é? Não existe nenhuma porta que limita Jesus como Deus de agir. Não existe porta, não é, no seu caminho que está te impedindo de chegar a um destino de Deus para a sua vida, que Jesus não possa abrir. Quais dessas portas podem estar fechadas ou trancadas? Pastor, quais são? Tem naturezas diversas. Por exemplo, pode ser a porta de um emprego, pode ser a porta de um grande negócio, pode ser a porta do coração de uma pessoa que está fechada para Jesus. Talvez um dia, muitos de nós aqui já tivemos a porta do nosso coração fechada. Muitos de nós aqui já tivemos a porta do nosso coração tão fechada para Deus, como hoje ela está tão aberta. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus pode entrar, Jesus move o seu coração, Jesus mexe com você. Às vezes pode ser uma oportunidade que você está esperando para você avançar. Pode ser uma porta de acesso ao seu coração. Tem pessoas que têm tantos traumas e feridas emocionais não resolvidas, tem tantos traumas que precisam ser resolvidos, e esses traumas fecharam a porta para certas coisas. Talvez rejeição, talvez frustração e decepção profundas e até verdadeiras, legítimas, mas que podem ter trabalhado contra você e fechado portas que Deus quer abrir. Diga comigo assim: Jesus pode atravessar nas portas que estão fechadas diante de mim. Amém? Podem ter portas que estão trancadas para você, mas eu quero dizer uma coisa: as portas podem estar trancadas para nós, mas para Jesus não existem portas trancadas que Ele não abra. Nós servimos a Jesus e Ele é capaz de abrir portas. Quantas portas Jesus abriu para você estar aqui nessa manhã? Quantas portas Jesus abriu para vocês serem batizados hoje? Quantas portas Jesus abriu para a gente ter esse local? Quantas portas Jesus abriu para curas na sua vida, para relacionamentos que estão sendo restaurados, para casamentos que estão acontecendo e vão acontecer? Jesus abre portas trancadas, aleluia. Segunda coisa, versículo 19, na última parte, ele fala que Jesus entrou, e a primeira coisa que Jesus disse, após a palavra de Deus dizer que eles estavam com medo, e o medo deles tinha certo sentido. Eles estavam com medo, por isso trancaram as portas, por isso as portas estavam tão fechadas. Mas sabe de uma coisa, preste atenção: a segunda coisa que acontece quando Jesus entra, é que Ele transforma o medo em paz. Jesus transforma o medo em paz. Quais são os seus medos? Quais os medos você tem carregado? Quais os medos de vez em quando, talvez você tenha flertado com eles? Talvez você de vez em quando tenha, assim, submetido a esses medos, colocado esses medos numa posição de superioridade, colocado esses medos numa posição de controle. Sabe de que muitas pessoas, elas têm áreas da sua vida controladas e dominadas pelo medo. Muitas pessoas têm áreas da sua vida que não avançam, tem situações na sua vida que não acontecem o que Deus gostaria que acontecesse, o que Deus está preparado a fazer, porque o medo é um impedimento. O medo impedia esses homens de ver Jesus num certo sentido. O medo estava tirando desses homens a possibilidade de relacionamentos poderosos. O medo estava escondendo esses homens no lugar que não era para eles ficarem escondidos. O medo estava colocando esses homens presos em quatro paredes, quando eram homens chamados por Deus para uma grande liberdade, para um grande ministério, para um grande apostolado. Quantos estão entendendo? Sabe por que o medo
tira de você o que Deus já prometeu, tira de você, num certo sentido, aquilo que Deus já disse que você vai fazer. Deus já tinha dito tantas coisas para eles, Deus já tinha falado tantas coisas para eles, mas ai da vida deles se Jesus não entra, ai da vida deles se Jesus não entrasse, porque uma vida quando Jesus não entra, uma casa que Jesus não entra, um escritório que Jesus não entra, uma empresa que Jesus não entra, um lugar que Jesus não entra, mesmo que seja o seu coração, é um lugar que em algum momento vai ser governado pelo medo. Mas um lugar que Jesus entra, um lugar que Jesus vem, um lugar que Jesus está, pode ter a maior tempestade, pode estar o maior caos, pode estar a maior circunstância difícil, mas Jesus transforma o nosso medo em paz. Jesus transforma o nosso medo em paz. Queridos, Jesus, Ele pega aquilo que é mais complexo no seu interior, e Ele transforma. Jesus, Ele pega a sua aflição e te dá paz. Ele pega as suas feridas e cura de uma forma que agora você consegue ter paz. Jesus, Ele pega aquilo que te aflige a alma, que aflige o seu espírito, que aflige o seu interior. Ele pega isso muitas vezes como se fosse uma batalha no seu interior, isso que está assim te afrontando, mas Jesus transforma tudo isso em paz. Quais são os seus medos? Quais são os medos que Jesus precisa trazer paz na sua vida? Você sabia que tem gente que tem medo de fracassar, tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo de ser batizado, tem gente que tem medo de dizer sim para Jesus. O que os outros vão pensar? Por que meu familiar vai pensar? Que meu vizinho vai pensar? Tem gente que está preso diante de um mar de oportunidades, diante de um mar de bênçãos, diante de uma graça de Deus ilimitada, para ser tocada, para ser vivida, para ser experimentada, porque está com medo que as pessoas vão pensar da sua fé. Esses discípulos, eles estavam com medo que as pessoas vão pensar de nós. Eles estão pensando que a gente é amigo de Jesus, e a gente é mesmo, mas agora eu não posso deixar eles pensar assim não. E eles se tornam presos numa casa, eles se tornam mais ou menos como se fosse numa autoprisão domiciliar. Eles agora estão escondidos do seu propósito, escondidos do que Deus tinha para fazer na vida dele. Eu quero te dizer, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar no seu lar, no seu coração, que você vai experimentar a vitória da paz sobre o medo. Você vai experimentar Jesus transformando medos em uma grande paz. Jesus mudando a sua realidade. Mesmo que esteja um caos em torno da sua vida, mesmo que esteja batalhas e mais batalhas, parece que são intermináveis, mesmo que essa batalha esteja no seu interior, mas quando Jesus chega, tem paz. Paz não é ausência de batalhas, paz não é ausência de problemas, mas a paz de Jesus é a certeza, é a convicção que apesar das lutas, que apesar das batalhas, que apesar de estar caótico lá fora, e apesar de ter gente perseguindo a minha fé, apesar de ter gente criticando, apesar da minha batalha com os filhos, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, apesar disso, o Espírito Santo, através de Jesus, através do Espírito Santo, traz uma paz no nosso exterior, que nos dá confiança, que Ele está no controle, que Ele vai fazer algo em prol dos teus filhos, que Ele vai agir, Ele não está dormindo. Amém? Deixa eu te falar com muito carinho. No projeto de Deus para todo homem, no projeto de Jesus para toda casa, no projeto de Deus para toda vida, é uma vida sem medo, é uma casa sem medo. Que Deus te dê paz nessa manhã, que os seus medos, que talvez vieram dentro de você para esse lugar, fiquem aqui, diante de Jesus. Não voltem com você para a sua casa. Se a sua casa tem medo de alguma coisa, quero dizer, Jesus vai tirar esse medo. Pode ser até medo de coisa boba. Tem gente que tem medo de andar de avião. O risco de um avião cair, gente, é menor do que um carro bater. Pega o número de pessoas que morrem nas estradas, mas são medos que às vezes são comuns. Medo de sair no escuro, medo de sair à noite, né? Medo, enfim, medos de coisas razoavelmente naturais. Mas não importa se o seu medo é algo tão simples ou algo tão complexo. Importa é que Jesus entra na sua vida, entra no seu casamento, entra no seu lar e tira todos os medos. A paz esteja com vocês, diz o Senhor Jesus.
Jesus agora começa a ministrar aqueles irmãos. Olha que interessante. Versículo 20 diz assim: agora Jesus chega, mostra-lhe as mãos, porque elas estavam furadas. E eu creio que quando nós chegarmos na eternidade, virmos e a gente vê o Senhor Jesus, elas vão estar com a marca. Jesus agora, porque ele já tinha ressuscitado, é esse mesmo corpo que foi, ele subiu aos céus. Mas aqui, ele estava na terra como ele ficou aqui por esses 40 dias, e agora ele está mostrando o lado que estava furado. Porque os guardas romanos tinham espetado o lado de Jesus, furado aqui. E quando ele mostra isso, ele gera fé nos discípulos. Ele traz para o coração dos discípulos a realidade da salvação. Quando a gente enxerga, preste atenção, Jesus como uma imagem numa parede, Jesus como um homem bom que passou na terra, Jesus como um profeta, Jesus como alguém que a história conta que é o líder dos cristãos. Quando a gente enxerga Jesus apenas do ponto de vista humano e racional, a gente enxerga um bom homem. Mas quando a gente enxerga os furos nas mãos de Jesus e no seu lado, a gente enxerga o Salvador. A gente enxerga o Senhor. Preste atenção, Jesus não pode ser para ninguém, para nós, porque Ele não é. Jesus, Ele não pode ser apenas esse homem bom, apenas esse homem poderoso, apenas alguém que passou na terra e deixou um bom rastro. Outro dia eu ouvi um filósofo falando: Jesus para mim foi um homem maravilhoso, que passou na terra e deixou um bom rastro. E aí o jornalista, provavelmente cristão, falou assim: apenas isso? E ele falou assim: mas o que mais que isso? Porque ele estava crendo num Jesus com base na filosofia. Mas aqui Jesus não está se apresentando com esse homem bom. Agora ele está mostrando: ei, vocês estão entendendo diante de quem vocês estão? Vocês estão entendendo quem entrou na vida de vocês? Aqui é Jesus, eu sou o Salvador e Senhor de vocês. Mas presta atenção, quando Jesus entra na nossa vida, o que Jesus está fazendo aqui? Eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, eles estavam mal. Por que mal? Porque eles ainda não tinham tido a revelação plena de Jesus como Salvador. Eles ainda não tinham entendido, gente, a dimensão do que é a salvação em Jesus. Eles ainda não tinham entendido o tamanho de Jesus. Quantos estão entendendo? Talvez você entrou aqui nessa manhã, falo com muito carinho, mas ouça isso. Talvez você entrou aqui nessa manhã com muito respeito a Jesus, com muito carinho por Jesus, com muita atenção por Jesus. Mas preste atenção, Jesus não quer só a sua visão daquilo que Ele foi aqui, não quer só a sua visão daquilo que aconteceu na cruz. Jesus quer a sua visão no nível da salvação. Preste atenção, é um outro nível. Esses discípulos, eles estavam achando estranho, porque parecia que Jesus morreu, mas não parecia que Ele ia ressuscitar. E agora quando Jesus chega, eles estão cabisbaixos, tristes, porque eles, preste atenção, agora é o ponto da virada. Eles estão cabisbaixos, tristes, porque eles estão achando que Jesus era o Jesus que morreu, só. Mas o que traz alegria, não é apenas entendermos o Jesus que passou, que morreu, mas é o Jesus que ressuscitou. Pega a ideia, Jesus está transformando a tristeza em alegria, só que a tristeza, ela é transformada verdadeiramente em alegria, quando a gente tem a alegria da salvação dentro de nós. Pastor, então tá, mas qual é o ponto? O ponto é o seguinte, preste atenção, a presença de Jesus na sua vida tem que alegrar o seu coração. Você está alegre com Jesus? Sabe por quê? Preste atenção, o diabo tem apelidos bíblicos. Eu não posso falar qualidade, mas ele tem características bíblicas. E uma das características que a Bíblia diz, que o Senhor Deus Pai diz, que Jesus diz, uma das características do diabo é que ele é o pai da mentira. Por isso que não pode existir crente mentiroso.
Crente mentiroso não existe. Ou é mentiroso ou é crente. E eu não estou dizendo que você pode ser tentado a mentir de vez em quando. Você pode, eu posso, qualquer um pode. Temos que vigiar. Mas eu estou dizendo assim, alguém que vive mentindo. Meu irmão, se isso é um problema na sua vida, provavelmente você precisa converter de verdade, ou precisa urgentemente ter o seu caráter moldado a imagem de Deus. Porque enquanto o diabo é o pai da mentira, nós temos um Deus que é o pai da verdade. Amém? Ele é a própria verdade. Quem? Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas preste atenção, que isso aqui é muito importante. Talvez é um ponto de virada para o seu coração. Uma das maiores mentiras do diabo é o tempo inteiro lançado no imaginário das pessoas por aí. Eu não sei se alguns aqui ainda assistem novelas, principalmente da Globo, mas se você já assistiu uma novela, sua vida não se tornou melhor por isso. Mas uma coisa que eu quero te dizer, você já viu como são os cristãos, principalmente os evangélicos na novela? Já viu? Sim ou não? Gente, ele é triste. Só tem crente triste. As novelas, provavelmente quem escreve uma novela tem mais amizade com o diabo do que com Deus. Por quê? Porque coloca os crentes como um pobre, triste, roupas bregas, feias, antiquadas. Ou só eu que acho isso? Falou, ninguém assiste, né? Tá bom, valeu. Mas eu que sou pecador, que já vi de vez em quando a novela, deixa eu contar para vocês. Preste atenção. Preste atenção, não é pecado ver novela não, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero te dizer. Já viu na novela? Olha como que é a novela. A novela é o seguinte: olha, nós perdemos um amigo. Aí eles estão tudo no bar, alegre no bar. Tudo com roupa chique, pondo o cartão de crédito na mesa, dinheiro, é ou não é? Eles estão tudo bonito no bar. Aí a esposa do cara que não tem Jesus é linda, parece aquela mulher. Ô amor, vamos para casa. Ele fala, vou beber mais uma, pá. Aí fica aquela coisa. Aí nisso, chega a irmãzinha. Aí ela passa na frente do bar assim, ó. E ela olha o bar. E ela se entristece. Aí você pensa, ela está triste porque tem gente que precisa de Jesus. Mas não, ela está triste porque aí mostra ela lembrando do tempo que ela sentava no bar. Ai. Como se o crente tivesse saudade da sujeira que Deus o tirou. Eu não tenho saudade nenhuma, você tem? Você tem saudade das sujeiras que Deus já te livrou? Tá vendo? Mas a novela mostra que o cara tem saudade. Aí é aquele crente, primeira coisa, ele tem saudade do passado. Segunda coisa, ele é sempre triste. O crentinho da novela é sempre triste. Ele é meio assim, ó. Ele é meio encurvado, ele anda até assim. A câmera vai até devagarzinho nele assim, ó. Aí ele fica assim, ele é desanimadinho. Eu tô falando besteira, gente? Ah, bom. Aí, eu não sei que você está rindo, é de você que ele está mostrando, é você. Aí vem o crente, entra o crente, aquela Bíblia que é um tijolo de construção pesada. É aquela Bíblia, nada contra, né? Porque é uma Bíblia. Mas ele faz questão de dar os destaques do jeito que vai gerar no imaginário de quem está assistindo uma figura inferior de nós. Gente, para de ser bobo. As pessoas querem mostrar a gente triste. Quem não conhece a salvação, não tem ainda a experiência da alegria. E acha que é uma perda. Salvação não é perda em nada. Quando você é salvo por Jesus, você não perde em nada. Você ganha a vida eterna. Ganha a vida eterna. Aí não acabou não. Aí o crente, aí volta o crente. Aí ele chega, a casa dos que ainda não conhecem a Jesus, são aquelas mansões da Rede Globo, que aparece, né? Ele entra na mansão, ô amor, aí vem aquela mulher bonitona, toda, né? Produzida, né? Aí vem a crente, ela vem, aí ela entra, numa casinha, tudo, aí entra num portãozinho, aí nisso chega o marido dela, com aquele sol de 40 graus, com aquela blusa social, com aquela calça de uma lista só, e o marido é magrinho, com aquela cara de triste. Aí ele fala, ô amor, tudo bem? Aí o outro está lá assim, amor, vamos comer no coco bambu. Aí o crente chega em casa, aí ele fala assim, estou saindo para comprar alface. Mas sabe por quê?
Tira os meus exageros, mas agora eu quero te dizer, sabe por quê? O diabo é o pai da mentira. Ele quer gerar no imaginário das pessoas que crente é um povo triste, que crente é pobre, que crente é... Não, mas nós somos filhos de Deus, nós temos tudo que a gente precisa. O povo mais feliz da terra é o povo da salvação. A gente é o mais feliz da terra. Amém ou não? Então, e tem uma coisa que eu não falei aqui, que eu tenho que falar essa. Uma vez eu falei com a Dani, eu falei, Dani, por que os artistas que fazem o papel do crente são os mais feios? Sabe por quê? Eles querem falar que nós somos feios, mas você é lindo. E outra coisa, mesmo que você seja feio, Jesus te vê como lindo, e não importa. Aleluia! Amém ou não? Sabe por quê, gente? Onde Jesus entra, agora é sério, agora eu vou falar sério. Onde Jesus entra tem alegria. Antes eu estava falando sério, mas você sabe. Mas agora é sério. Onde Jesus entra tem alegria. A casa que Jesus entra é alegre. A vida que Jesus entra é alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente não vem da igreja. Deixa eu ir na igreja fazer o quê, né? Não, a gente vem na igreja. Uau, eu quero ir na igreja. Aí hoje o Davi acordou, a gente dormiu quase 3 horas da manhã. O Davi acordou, estava um pouquinho atrasado. Aí ele, papai, o que é isso, papai? Eu falei, estou indo na igreja, filho. Aí deu um pulo do berço, ele já começou a querer escalar o berço. Mamãe, eu quero ir para a igreja. E ele todo alegre, sabe por quê? Ele já aprendeu que a alegria do Senhor é a nossa força, que nós alegramos quando vamos à casa de Deus. Nós temos que estar alegre. Amém? Essa imagem é do diabo, é falsa, porque a vida com Jesus é a vida mais feliz que existe. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem alegria. Olha o que a Bíblia diz nesse texto, olha que forte. Olha, quando Jesus veio, olha o que diz aí, ele lhes mostrou lá, olha que coisa contraditória. Jesus está mostrando que ele sofreu, Jesus mostra as mãos com os pregos, mas diz assim, e eles se alegraram. Amém? Eles se alegraram quando viram o Senhor, sabe por quê? A nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria é uma imagem, a nossa alegria é uma pessoa. A gente olha para Ele e a gente se alegra, a gente vem na casa de Deus por Ele, a gente se alegra, a gente fala de Jesus uma pessoa, a gente se alegra, a gente está sempre alegre. Você é mais alegre, muito mais alegre do que alguém tenta colocar no imaginário das pessoas lá fora. Amém? Diga assim comigo, onde Jesus entra... Aliás, desculpa, quando Jesus entra, a tristeza é transformada em alegria. Não há nada mais alegre do que viver na salvação de Jesus. Amém? E por último. Gente, não pode fazer isso em culto fúnebre. Eu fui fazer um culto fúnebre recentemente, tinha uns irmãozinhos da Light lá, e aí não pode, viu, gente? Amém? Vamos lá, versículo 21, João versículo 21, diz assim, mais uma vez, ele disse, paz com vocês, assim como o Pai me enviou, então ele, olha o que diz aí, então ele, o que ele fez? O que Jesus fez? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Gente, teologicamente é meio complicado isso daqui, porque na verdade o Espírito Santo vem em Atos 1, em Atos 2, isso aqui está antes, mas biblicamente isso é explicável da seguinte maneira, aliás é a única forma de a gente tentar explicar isso, mas isso é explicável porque na verdade, presta atenção, Jesus deu uma amostra para os caras ali antes. Os 11, tirando Judas que não estava aí mais, os 11 receberam, tudo leva a crer que os 11 receberam o Espírito Santo antes. Leva a crer. Mas independentemente da parte de entendimento teológico, vamos tirar a essência disso daqui. Quando Jesus entra, presta atenção, quando Jesus entra, Ele derrama o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo é a garantia de Jesus na sua vida.
A palavra de Deus diz que agora Ele não habita mais em corações em templos feitos por mãos, mas em corações. Ele é derramado sobre vocês. Essa não é uma mera banheira, piscina ou furor. Essa não é uma mera caixa de batismo. Aqui é um lugar onde cada um que vai ser batizado aqui está declarando a sua fé pública em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, ele tem duas maneiras. Biblicamente, ele tem duas maneiras. Primeiro, todo mundo que aceita Jesus recebe o Espírito Santo dentro de si. Mas a Bíblia conta que a igreja primitiva também recebia o Espírito Santo sobre ela. Aqui Jesus está fazendo os dois juntos. Aqui provavelmente Jesus está soprando o Espírito, está derramando o Espírito. Provavelmente Jesus está lançando a nova era, a nova aliança, a nova temporada, onde nós estamos até hoje, há quase 2000 anos. Nós estamos até hoje nessa temporada, que é a temporada do Espírito em nós e do Espírito Santo sobre nós. Você é privilegiado, se você já tem uma experiência com Jesus, se você já conseguiu entender a cruz e a ressurreição, se você já conseguiu entender os pregos nas mãos de Jesus, entender que Jesus é o Senhor, se você já crê em Jesus, já recebeu Jesus, enviado por Jesus, por isso que não pode tirar o versículo 23 do seu contexto, porque ele fala assim: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados, se vocês não perdoarem, eles não serão. Porque Jesus não está falando que nós perdoamos os pecados. É claro que quem perdoa pecado é Deus, mas Jesus está dizendo: agora vocês são um canal da minha vida, agora vocês me representam aqui. Eu entrei na sua vida, eu trouxe paz, eu quebrei as portas fechadas, trancadas, eu atravessei essas portas, eu estou dando liberdade para vocês, eu estou dando alegria para vocês, ainda que o diabo tente colocar na mente das pessoas que o povo cristão é triste, é mentira, porque onde eu entro tem alegria, onde eu entro tem transformação, mas onde eu entro, eu sopro o meu espírito, para que a igreja cumpra a sua missão. Fique de pé no seu lugar.